Graça e paz, irmãos, mais um dia em que nos encontramos para nossa reflexão no lar. Fico muito feliz em poder estar novamente dedicando esse tempo para conversarmos e para refletirmos um pouco sobre temas e também, na verdade, hoje sobre um tema que muitas vezes nós desejamos, mas não conseguimos concluir em nossa vida, que se refere a mudanças. Então, antes de começarmos, eu gostaria de convidar você, onde quer que você está ou esteja, para orar juntamente comigo e assim podermos iniciar esse momento em que nós iremos refletir. Te damos graça, Pai, pela oportunidade que nós temos de refletir mais uma vez nessa noite, fazer esta reflexão em nossos lares e desta forma podermos ser abençoados e transformados por Ti. Pedimos que o Senhor nos prepare momentos agradáveis e também momentos que vão mudar e impactar a nossa vida. Muito obrigada por cada lar, por cada família aqui representada e que muitas outras vezes nós possamos nos reunir em Teu santo nome, Jesus. Muito obrigada por tudo, te agradecemos. Amém. Irmãos, o texto básico que eu vou utilizar esta noite para o exercício da nossa reflexão encontra-se no Salmo capítulo 11, versículo 7, ele nos diz assim: porque o Senhor é justo e ama a justiça, o seu rosto está voltado para os retos. E o tema da nossa reflexão é instruções que podem mudar a sua vida. Quando nós falamos em mudança, e principalmente em mudança de vida, nós sabemos que nós vamos ser confrontados e nós vamos ser muitas vezes questionados sobre o que nós estamos fazendo para que realmente nós possamos ter uma efetiva mudança de vida. Nós conseguimos mudar de trabalho, mudar de escola, mudar de serviço, muitos mudam até mesmo de igreja, mudam de cidades, mudam de país, mas quando nós falamos da nossa conduta de vida, na nossa conduta do dia a dia, isso é muito difícil de conseguirmos obter mudanças. Nós criamos para nós mesmos o que nós chamamos de zona de conforto, aquilo que nos faz permanecer parados e não avançarmos rumo ou frente ao alvo e ao objetivo ao qual nós desejamos chegar. Às vezes pode ser coisa simples, às vezes pode ser coisas complexas, mas mesmo assim nós precisamos, como pessoas cristãs, tomarmos determinadas atitudes que vão nos ajudar nesta mudança de vida e para que nós possamos ter novos resultados ou até mesmo resultados diferentes dos quais nós já estamos acostumados. Então, eu vou dividir em 7 subtópicos bem simples, bem fáceis de refletirmos e de pensarmos, até mesmo para a nossa reflexão não ficar muito longa, que não é pelo muito falar que nós vamos conseguir exercitar e mudar as nossas práticas. Efetivamente, muitas vezes conhecemos as ações, conhecemos o que precisamos fazer e deixamos de dar o primeiro passo rumo ao que vai fazer diferença em nossa vida e na vida de todos aqueles que estão ao nosso entorno. Então, o primeiro passo: nunca se canse de fazer o bem. Todas as vezes que fazemos o bem, todas as vezes que praticamos o bem, todas as vezes que praticamos a justiça, isso, antes mesmo de nos agradar, agrada ao Senhor. Pois nós temos a conduta de que nós devemos amar o próximo e fazer todas as coisas em favor do outro. Muitas vezes deixamos de fazer porque vamos olhar e vamos pensar e vamos desenvolver as coisas na questão da recompensa. Pensamos que se eu for recompensado, se eu for ganhar alguma coisa em troca, eu vou praticar o bem. Mas não é isso que nós devemos pensar ou nos concentrar. Na verdade, nós devemos fazer o bem em todo tempo, independente de termos ou não qualquer tipo de bonificação, gratificação ou recompensa. 2. Apesar das dificuldades,
seja fiel aos seus princípios. Isso aqui é algo também extremamente importante. Se temos os nossos princípios, precisamos ser fiéis a eles. Nós não podemos mudar de acordo com a necessidade ou de acordo com o ambiente onde quer que a gente esteja. Nós precisamos ter convicção de que somos pessoas preparadas, pessoas separadas e pessoas que não mudam de acordo com a política, de acordo com a opinião do outro, de acordo com a festa a qual nós estamos frequentando naquele momento. Nós temos a nossa vida cristã, temos os nossos compromissos assumidos como pessoas que vivem essa vida cristã e nós não devemos, por motivos de qualquer dificuldade ou relacional ou comportamental ou até mesmo dificuldade de adaptação, sermos infiéis aos nossos princípios. Precisamos também zelar e olhar na questão de que pequenas palavras fecham grandes portas. Isso tanto em oportunidade de trabalho, tanto em oportunidade de desenvolvimento, às vezes até mesmo de uma promoção, mas o mais importante, nós temos que ter cuidado com aquilo que nós falamos e a forma que nós colocamos, porque às vezes nós criamos barreiras emocionais e relacionais dentro da nossa própria casa, com os nossos entes queridos, pelo fato de não dosarmos aquilo que nós estamos falando. E quando nós vamos também para o nosso campo de convivência cristã, nós temos que tomar cuidado da forma a qual nós colocamos o nosso pensamento e a forma que colocamos as palavras, porque às vezes nós convivemos com pessoas que são mais sensíveis, pessoas que têm mais dificuldade em lidar com determinadas situações, e se nós colocarmos as palavras de forma inadequada, nós podemos até mesmo perder pessoas que estão conosco pela falta de cuidado, de zelo e principalmente de prudência. Nós não podemos somente ver o nosso lado, nós temos que olhar o contexto de todos aqueles que convivem conosco. Quarto ponto, pare de reclamar dos problemas. Aqui nós temos a questão de que a nossa natureza humana faz com que muitas vezes a gente se vitimize e a gente passe a agir e a falar e a se portar de forma a reclamar o tempo todo. Reclamamos do trabalho, reclamamos da igreja, reclamamos do pastor, reclamamos da mãe, reclamamos da comida, reclamamos do filho, do resultado que o filho traz da escola. Então, nós precisamos mudar a nossa forma de nos relacionarmos com os nossos problemas e não fazermos simplesmente aquele caminhão de murmuração todos os dias e sermos até mesmo muitas vezes repetitivos, somente reclamando. Quinto ponto que nós precisamos de atenção: não deixe para amanhã aquilo que podemos fazer hoje. Muitas vezes nós vamos também deixando para amanhã coisas que nós poderíamos reclamar ou fazer hoje. Reclamar, quando eu digo reclamar, não é reclamar na murmuração, é reclamar na questão de nos colocarmos com postura diante de Deus. Se eu posso orar hoje, por que eu vou deixar para orar amanhã? Se eu posso visitar hoje, por que eu vou deixar para visitar amanhã? Se eu posso levar aquela palavra de consolo hoje, por que eu vou deixar para o dia de amanhã? Se eu posso destinar tempo, cuidado para o outro no dia de hoje e ser a diferença na vida do outro, por que eu vou deixar para amanhã? Então nós precisamos desenvolver o hábito de resolvermos as nossas situações hoje, não deixando para amanhã. Nós muitas vezes acreditamos, esse é o nosso sexto ponto, que o destino é criado pelas decisões que a gente toma, não pelas desculpas que nós vamos dar. Então, com a decisão que eu vou tomar hoje, o meu dia de amanhã vai ser formado, e não com
as desculpas que eu vou deixar de fazer ou que eu vou deixar de me dedicar, que eu vou deixar de praticar, que vai impactar no meu destino. Nós acreditamos plenamente que quem cuida do nosso destino é o Senhor. O nosso destino está na mão do Senhor. A gente não consegue mudar o dia de amanhã. Então, o que eu posso fazer no dia de hoje? No dia de hoje, eu posso me lançar aos pés do Senhor. Eu posso me lançar nas mãos do Senhor e pedir para que Ele cuide de cada detalhe. Não esperar o acaso resolver o que vai acontecer no dia de amanhã. Eu preciso agir da forma que o Senhor nos ensina. Como diz o salmista, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. É o que nós precisamos fazer no dia de hoje. Vamos entregar o nosso caminho ao Senhor, vamos confiar nele e vamos aguardar naquilo que o Senhor vai nos preparar. E o nosso 7º e último ponto de nossa reflexão no dia de hoje: perdoe. O perdão não liberta apenas quem nos feriu, mas ele liberta a nós mesmos. Porque muitas vezes nós continuamos carregando mágoas, nós continuamos alimentando coisas ruins em nós por conta de não liberarmos o perdão. E muitas vezes a pessoa que nos feriu, a pessoa que fez algo que nos prejudicou, ela nem consegue medir e mensurar o tamanho da nossa dor e o tamanho da mágoa que a gente carrega e o tamanho do sentimento que nos faz ficar o tempo inteiro sofrendo por conta disso. E quando nós fazemos todas essas coisas que eu acabei de elencar aqui, de enumerar, nós estaremos agindo de uma maneira correta. E relembrando o nosso versículo, porque o Senhor é justo e ama a justiça, e o seu rosto está voltado para os retos. Então vamos dar uma recapitulada bem rápido em relação ao que nós falamos. Se eu sou justo, eu não deixo de fazer o bem, porque Deus é justiça. E Ele me ensina a fazer o bem o tempo inteiro. Se eu estou agindo com justiça, eu não abandono os meus princípios, mesmo em frente a dificuldades. Quando eu estou agindo com justiça, eu não vou proferir palavras que vão contra o meu irmão ou que vão magoar o meu irmão e a minha irmã. Quando eu ajo com justiça, eu não fico reclamando o tempo inteiro. Eu vou resolver o problema, vamos analisar o problema e eu não vou deixar para depois, já passando para o 5º tópico, as coisas que eu devo fazer hoje. Principalmente, eu não vou atrapalhar a vida de ninguém, eu não vou atrapalhar as decisões dos demais, porque eu vou sempre avaliar as coisas de acordo com o que o Senhor tem nos ensinado. Quando nós agimos com justiça, nós não tentamos tomar decisões de forma inadequada e, principalmente, nós não ficamos dando desculpas para as coisas que nós não estamos fazendo. Nós reconhecemos o nosso erro e voltamos para o eixo central. E principalmente, se a Bíblia nos diz que nós devemos perdoar o nosso irmão, isso é um ato de justiça, pois eu vou estar sendo justo, acima de tudo, comigo mesmo, porque eu vou liberar o perdão, eu não vou ficar mais parada naquele ponto e eu vou conseguir avançar. Então, que a gente possa tirar boas lições dessa reflexão que nós estamos tendo no dia de hoje, que nós possamos, através da nossa vida, impactar a vida do outro, que nós possamos continuar avançando e sendo exemplo e grandes auxiliadores e auxiliadoras àqueles que também precisam mudar. Essa é a nossa meditação de hoje. Que Deus nos abençoe de uma maneira extraordinária e que a gente possa continuar trazendo temas que sejam realmente aplicáveis à nossa vida e principalmente que esses temas nos façam pensar e nos façam, com a ajuda do Senhor,
modificar a nossa conduta e que a gente possa ser importante na vida do outro. Oremos agora ao Senhor, agradecendo por este momento. Te damos graça, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos deu de falarmos, de meditarmos e de aprendermos que o Senhor se alegra com aquele que é justo e com aquele que pratica a justiça em todo o tempo. E nós sabemos que o Senhor é o Deus de justiça. Nós sabemos que o Senhor não compactua com a iniquidade. Então nós pedimos que o Senhor continue com cada um de nós e que nós possamos estar firmes na rocha, que é Jesus Cristo, e desta forma continuarmos avançando para o alvo, que é o Jesus Cristo. Mais uma vez, muito obrigada por suas bênçãos, pelo seu cuidado e por todas as coisas que o Senhor tem feito a cada um de nós. Esta é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Noite abençoada e nos vemos no domingo, às 9 horas na escola dominical e às 10h15 no culto matutino. Que Deus te abençoe e até a próxima reflexão no lar.